Boa tarde, senhores vereadores. Quero saudá-los, a nossa comissão, de uma forma muito especial, cumprimentar o vice-presidente Ricardo Alba, o relator Bruno Cunha, os vereadores Jovino Cardoso Neto e vereador Marcelo Lanzarin. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos da nossa Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata ordinária, dia 25 de julho, encaminhada inclusive por e-mail, aprovada e colete-se as assinaturas. Gabi, está tudo... Passamos agora à coleta de assinatura das redações finais dos projetos de leis aprovados 7.417, 7.421 e 7.422. Informo os senhores vereadores que estou encaminhando para a nossa Procuradoria os projetos de lei complementar 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 7.451, lei ordinária 7.452, 7.453, 7.459 e 7.456, 7.457. Só para o controle dos senhores, praticamente são os primeiros 13 projetos. Gostaria, então, de encaminhar o primeiro projeto, 7.454, é o número 14, só para aqueles que têm aí a sua pauta, que os seus assessores encaminharam para Vossa Excelência. E eu gostaria de apreciação e também a leitura do relator. Bruno. Perfeito, boa tarde, presidente, boa tarde a todos aqui, os integrantes da comissão. Espero que hoje, mais do que nunca, a gente faça valer a Constituição do nosso país. Projeto de lei 7.454. Autoria do Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil no âmbito do programa Proeficiência Municipal e da outras providências. Parecer jurídico, por todo exposto e salvo melhor juízo, não padece o texto de projeto de vício de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade, fazendo aqui a recomendação para que seja devidamente analisado na Comissão de Finanças dessa Casa, e as considerações adotadas no presente memorial não destoam substancialmente daquelas apresentadas também pelo consagrado Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, é o que se verifica da leitura do parecer IBAM 0311 de 2003. Com esse parecer jurídico aqui, mostrando a constitucionalidade, claro, fazendo encaminhamento para a devida análise técnica da Comissão de Finanças, voto de forma favorável. Vereador Lanzarin, seu voto. Favorável, senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto. Vereador Ricardo Alba, seu voto. Presidente, eu vou votar de forma favorável, mas eu gostaria de consignar de que os pedidos de empréstimo, isso daqui a gente está autorizando o Executivo a contrair um empréstimo de 20 milhões junto ao Banco do Brasil. Sejam melhor especificados, porque aqui diz objetivo aquisição de máquinas e equipamentos, a modernização da gestão e o desenvolvimento da infraestrutura viária e mobilidade urbana. Então, que viesse melhor especificado a destinação desse empréstimo que o município vai contrair junto a um banco oficial. Mas autorizo de forma favorável, presidente. Da mesma forma, o seu comunicado será enviado ao terceiro andar da Prefeitura. Projeto de lei 7.443, de autoria do vereador Marcos da Rosa, presidente desta Casa. Projeto de lei 7.443, autoria aqui do vereador Marcos da Rosa. Ementa, concede isenção de taxa de inscrição em concursos públicos do município de Blumenau às doadoras de leite materno e determina providências conexas. Parecer jurídico, por todo exposto, por força do artigo 63, inciso 2º do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Finanças para verificar à luz dos procedimentos financeiros públicos a regularidade da proposta. Está regular quanto às demais questões formais e materiais. Dessa forma, eu voto de modo favorável. Vereador Lanzarin. Também favorável, senhor. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Ricardo. Também favorável. Também favorável. E a pauta seguinte, a secretaria, aliás,
A Comissão de Finanças. Projeto de Lei 1703, de autoria do vereador Almir Vieira. Projeto de Lei 1703, autoria vereadora Almir Vieira, ementa, dispõe sobre o licenciamento ambiental de projetos de regularização fundiária. Parecer jurídico aponta para vício formal de iniciativa insanável, uma vez que impõe atribuições aos órgãos do Poder Executivo. Leio aqui, o vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente, assim não se justifica a apresentação de emendas, nem a análise dos demais elementos formais e materiais. Deixando claro mais uma vez que a ideia é interessante, que acho que por via de anteprojeto de indicação pode ser trabalhada, mas seguindo aqui o compromisso que fiz com a Constituição, voto de forma contrária. Vereador Lanzarin. Senhor presidente, essa questão sem dúvida nenhuma, extremamente importante, bem lembrado aqui pelo relator, vereador Bruno, da necessidade que nós temos de avançar nesse sentido aqui no município de Blumenau. Eu recentemente, no segundo mandato, o prefeito Napoleão criou uma secretaria específica para isso, mas até agora nós não estamos vendo resultados efetivos com relação a essas demandas, senhor presidente. Vou acompanhar o voto do relator, mas deixo aqui registrado também o meu posicionamento com relação ao fato de que não vejo aí avançar nesse sentido as políticas públicas aqui no município de Blumenau, principalmente nessa questão tão delicada. Nós temos milhares de pessoas hoje vivendo no município em ruas de placa amarela, e que, em função disso, não tem a garantia dos seus direitos, em função de não terem as suas escrituras regularizadas. Então, senhor presidente, vou acompanhar o voto do relator, mas registro aqui que nós precisamos avançar nesse sentido. Favorável, quer dizer contrário. Vereador Jovino, seu voto. Presidente, vou estar favorável. Favorável porque eu acompanhei o Executivo durante 4 anos. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo, que é o Horto Florestal. Está no segundo ofício, já eram para ter deliberado as escrituras do Horto Florestal e até hoje estamos esperando. Há promessas que em 2 meses acontecem, mas sem dúvida, questão de política pública está deixando a desejar, mas meu voto realmente aqui é favorável. Gostaria que esse projeto até fosse a plenário para discutirmos. Vereador Ricardo Alba. Vereador Iens, eu faço as palavras do vereador Marcelo Lanzarin as minhas. A insatisfação na cidade é muito grande em relação à regularização fundiária, tanto que o novo governo criou uma nova secretaria e ela deve mostrar resultados. Então é louvável a iniciativa do vereador Almir Vieira, inclusive foi ao Tribunal de Justiça, o vereador Almir, conversou com desembargadores referente ao projeto de regularização fundiária no município. Nós temos muitas áreas irregulares que precisam de regularização, inclusive ambiental. O projeto é louvável, só que tem que ser feita a conversa com o executivo, através de um anteprojeto, através de indicações, e o projeto tem que partir de lá. Então, vou acompanhar o voto do relator, lembrando que a iniciativa é louvável do vereador nesse sentido, mas o meu voto é contrário. Eu sigo o voto do relator, também contrário, só quero retificar aqui, vereador Jovino, até porque, em título de esclarecimento, a prefeitura, a municipalidade não pode interferir no trabalho do cartório. Se já está na cartório, está muito próximo para acontecer. Tomara que as 400 ruas estejam, todas elas, já no cartório. Então, aí estamos próximos para que isso aconteça. Eu tenho pelo menos 10 ruas também nessa situação onde falta um entendimento também no cartório. Então, não, presidente, respeito a Vossa Excelência, sua opinião, mas, na verdade, faltam alguns dados junto ao cartório por parte do Poder Público, que infelizmente está há muito tempo lá e não foi deliberado. Não só isso, como mais de 600 loteamentos na cidade de Blumenau. Próximo projeto é de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto. Ele, através do projeto de lei complementar 1704. Vamos fazer a leitura.
Projeto de lei complementar 1704, a autoria do vereador Jovino Cardoso, ementa, acrescenta dispositivo à lei complementar 1047, de 1º de abril de 2016, para instituir a gratificação pela participação em programa de saúde aos técnicos em enfermagem dos ambulatórios gerais e especialidades. Parecer jurídico, aqui aponta vício de legalidade orgânica formal, integral e insanável por emenda de qualquer espécie. O projeto enseja aumento de despesa com o pessoal e não apresenta os elementos exigidos pelos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, voto muito conscientemente, seguindo a Constituição brasileira de forma contrária. Vereador Lanzarin, conhecedor dessa matéria. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, embora aqui realmente bastante sensibilizado, não só pela categoria, que eu tenho certeza que merece, né, mas também pelo fato, vereador Jovino, de que uma gratificação dessa natureza, principalmente aquelas relativas a programas do Ministério, que poderiam conceder essa gratificação, não deveriam, então, ser restrita aos técnicos de enfermagem. Nós deveríamos considerar também as outras categorias da saúde que atuam nesses ambulatórios, né? Então, mas, na realidade, por saber que, infelizmente, nós não podemos, através aqui da Câmara, impor esse tipo de benefício aos servidores, e sim, através do Executivo, que é quem tem a prerrogativa para a implantação desses programas de gratificação ou qualquer outro benefício ao servidor, né, vou votar de forma contrária, né, por entender, como disse, que essa matéria tem que ser encaminhada e discutida com o Executivo, mas também por entender que os demais profissionais da equipe dos ambulatórios também deveriam ser contemplados. Vereador Jovino, seu voto. Presidente, primeiro, a melhor da intenção é fazer com que todos os nossos servidores tenham a sua questão salarial acompanhada conforme a questão econômica do país. Não podemos fazer todos, mas sem dúvida esse é uma questão parcial do processo, na qual eu acompanho o dia a dia desses da qual eu estou pedindo para que possa ser revisto a questão salarial, até porque a questão do governo está uma defasagem muito grande com relação a todas as categorias, mas estou me atendo em especial a esta. Meu voto é favorável, gostaria que fosse a plenário para que pudéssemos discutir, né? Nem todo projeto, para que a sociedade entenda, nem todo projeto que vem aqui que apareça um parecer contrário é vetado diretamente aqui, muitas vezes vai para o plenário, é apreciado e votado favorável lá e vai para o executivo, muitas vezes é sancionado. Temos muito disso aqui. Por que não valorizar os servidores nessa área que faz um atendimento domiciliar, que faz um atendimento pessoal, dia a dia, e sem dúvida precisam ser de alguma forma gratificados por isso. Mas entendo a votação dos meus pares, voto sem dúvida nenhuma favorável ao meu projeto. Vereador Ricardo, seu voto. Voto com o relator, presidente. Da mesma forma, voto com o relator. Gostaria de ouvir agora a leitura do projeto de lei 7.435, também do vereador Jovino Cardoso Neto. Projeto de lei 7.435, autoria do vereador Jovino Cardoso, ementa altera a redação do inciso 3º do artigo 1º da Lei 4.582, 19 de dezembro de 1995. Também o parecer aponta ilegalidade orgânica em totum, ilegalidade material em totum, ilegalidade imaterial em totum, e diz que o artigo 39, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso não tem o poder de tornar legal o presente projeto. Coloca aqui que para estes efetivamente possam implementar uma isenção no pagamento de uma tarifa de transporte coletivo para os mais de 60 anos, é necessário criar uma lei de iniciativa privativa do prefeito, ou seja, só seria possível através da questão do Poder Executivo da cidade, portanto, mais uma vez, voto de forma contrária. Vereador Lanzarin, seu voto. Eu vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente. Queria aqui até aproveitar e fazer algumas considerações com relação a essa questão. Hoje, nós temos no município de Blumenau, em função das isenções, né, ou abatimentos em tarifas do transporte coletivo aqui no município de Blumenau, uma quantidade extremamente grande de pessoas se beneficiando desses incentivos, e isso acaba onerando cada vez mais o custo do transporte coletivo
E nós precisamos discutir isso de forma mais efetiva, inclusive, no meu entendimento, reduzindo a quantidade de benefícios hoje ofertados para a população aqui, porque, para se ter uma ideia, nós temos, por exemplo, mais pessoas beneficiadas com isenção da tarifa do transporte coletivo em Blumenau, mais que o dobro do número de beneficiados do que a cidade de Joinville, por exemplo. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, vem onerando o sistema, porque alguém paga essa diferença, né? E o usuário acaba pagando essa conta. Portanto, acompanho o voto do relator. Vereador Jovino, seu voto. Senhor presidente, se não me foge a memória, a Constituição ela prevê a melhoridade a partir dos 60 anos. Né? Nós temos algumas cidades do país que já têm essa isenção para o pessoal da melhor idade. Entendo que pagam seus tributos, construíram a história dessa cidade, porque desse país, né? Entendo também que faz necessário ter uma forma de, não de beneficiar diretamente, mas sim temos muitas dessas pessoas que são aposentados com dificuldades salariais, com salários baixos. Prova disso está aí a questão a crise nacional. Por isso, meu voto é favorável. Acredito que nós devemos dar uma oportunidade para que o transporte coletivo seja também de beneficiar não só aos que foram mencionados aqui, até mesmo a categoria dos estudantes, como deu a entender o nome parlamentar, mas eu entendo que é fundamental valorizar a melhor idade. E com relação aos valores, nós temos a terceira cidade, ou a segunda cidade maior, de Santa Catarina, com relação ao valor do passe, ou que seja o transporte coletivo na cidade de Blumenau. Então, sem dúvida, não acredito que há prejuízo para a empresa. Vereador Ricardo Alba. Voto com o relator, presidente. Também voto com o relator e ao arquivo. Projeto de lei 7.436, de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto. Projeto 7.436, autoria também do vereador Jovino Cardoso. Ementa dispõe sobre a padronização dos pontos de ônibus de transporte coletivo urbano no município de Blumenau. Parecer jurídico, mais uma vez, vício formal de iniciativa insanável por tentar impor atribuição aos órgãos do Poder Executivo. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando-o integralmente, assim não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais e materiais. Voto também pela questão da inconstitucionalidade, contrário também a esse projeto. Vereador Lanzarini, seu voto. Acompanho o voto do relator. Senhor presidente. Vereador Jovino, seu voto. Sem dúvida, presidente, vou manifestar no meu voto sempre favorável, não poderia ser diferente. Até porque, presidente, eu acompanhei desde o início a nossa campanha em 2012 e a primeira coisa que nós fizemos foi na Hermann Bartel fazer a filmagem de um ponto de ônibus, uma estaca lá em azul, em branco e vermelho. E o nosso projeto era padronizar, era dar qualidade de vida aos que aguardam nos pontos de ônibus, ou seja, abrigo de ônibus, né? Quando se fala em ponto é uma coisa, abrigo é outra. E veio uma verba, inclusive, do deputado Ismael, de mais de R$1 milhão, e até hoje eu não vi esse processo avançar, né? Então está mais uma vez aí escancarado que precisa ser deliberada uma ação imediata para dar qualidade de vida ao transporte coletivo. Prova disso é que nós temos hoje... quando eu assumi aqui em 2005, nós tínhamos quase 130 mil usuários de transporte coletivo. Hoje nós temos 85 mil usuários. Vem diminuindo a cada dia pela atual situação que está acontecendo aí, não só na questão dos ônibus em si, mas em especial também dos abrigos. Vereador Ricardo Favorável. Alba. Contrário, presidente. O senhor deve ter mau contato com o CETERB, ou o senhor está mal informado porque a licitação está saindo. Eu quero só informar isso a Vossa Excelência, ou aquele informante do senhor, ou o assessor não trabalhou bem por E eu isso. acredito que Vossa Excelência está recebendo informações privilegiadas, né? Acredito que gostaria muito que as últimas palavras de Vossa Excelência fossem realidade. Destaca hoje, viu? Destaca hoje a matéria. Que bom. Importante, Tomara que senhor aconteça. Importante é que aconteça. É importante que aconteça, como foi muito bem lembrado aqui pelo vereador Jovino. Nós temos ano a ano
né, um número cada vez menor de usuários no sistema de Tenho transporte dúvida. coletivo. Tenho dúvida. Né, isso é bastante complicado, não só pela questão da função do trânsito, que está ficando cada vez mais caótico, mas pela própria viabilidade do sistema. Né? E assim como Vossa Excelência também trouxe aqui que o Poder Público está lançando a licitação com relação à padronização, na verdade, a construção, né, de 118, se eu não me engano, os novos pontos Só de tá bem ônibus. por dentro. Estou por dentro. Inclusive também com o anúncio da criação de um novo corredor de ônibus na rua Itajaí. Sim. Extremamente importante também. Importantíssimo. Importantíssimo. Mas, como Vossa Excelência também é do governo Napoleão, também é extremamente importante que Vossa Excelência leve essa discussão até o prefeito, porque, sinceramente, vereador Jens Mantel, eu não vejo razão para a construção de um corredor de ônibus para se adotar posteriormente as medidas que o CETER vem adotando hoje, que é liberar o corredor de ônibus nos horários de pico para o tráfego de veículos. Ou seja, não tem lógica criar um corredor de ônibus e posteriormente você liberar o corredor para o tráfego dos veículos que não sejam ônibus. Ou seja, não é mais um corredor exclusivo de ônibus. Então, essa questão eu entendo que, na verdade, tem comprometido o transporte coletivo, porque o cidadão que está dentro do seu carro, dentro do seu veículo, infelizmente, ele tem que ficar parado no trânsito, observando o ônibus com o seu corredor livre transitar de forma mais rápida, porque só assim eu vou fazer com que o motorista do seu carro possa, talvez, avaliar a possibilidade de usar o transporte coletivo ou não. Agora, criar corredor de ônibus e depois liberar ele para o fluxo de veículos leves não faz sentido, senhor presidente. Projeto de lei 7.437, de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto. Sua leitura. Projeto de lei 7.437, autoria do vereador Jovino Cardoso, polêmico projeto que institui a meia entrada para mulheres em locais que especifica e determina providências conexas. Quanto ao parecer jurídico desse projeto, aponta aqui vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie, uma vez que tem um vício de inconstitucionalidade formal em totum, vícios de inconstitucionalidade material em totum. Além dos aspectos jurídicos, vereador Jovino, eu gostaria de trazer aqui o sentimento de muitas amigas minhas e muitas mulheres que se sentiram assim ofendidas com a apresentação desse projeto, por querer deixar claro e entender que o que as mulheres precisam não é de meia entrada, mas era ser respeitadas pelas atribuições que têm, serem valorizadas da mesma forma que os homens. Eu acho que a gente tem que desconstruir um universo e uma sociedade machista. Então, além do aspecto constitucional aqui, mais uma vez frisando o parecer jurídico inconstitucional em totum, pela questão material, mas também em relação ao conteúdo, achar que foi um pouco infeliz a questão desse projeto e dizer aqui, transmitir a voz de muitas eleitoras e muitas amigas minhas que se sentiram ofendidas com ele. Meu voto é contrário. Vereador Lanzarinho, seu voto. Falou com muitas mulheres também? Acompanho o voto do relator, vereador Jens, e na realidade essas manifestações realmente ocorreram. Né? Também recebi, através do Face, WhatsApp, algumas considerações a respeito da proposta e todas elas também na linha do que relatou aqui o vereador Bruno Cunha. Então, acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vamos ouvir a defesa do vereador Jovino Cardoso Neto, por favor. Sem dúvida, presidente. Tenho que defender o meu projeto, né? Até porque algumas pessoas se manifestam de uma forma, outros de outra. Respeito a decisão de cada uma das suas posições, né? Estou nesse plenário há muito tempo e sei respeitar. Agora, não posso admitir de que a sociedade fala de uma discriminação. Discriminação tem, muitas vezes, alguns setores do poder público, privado, que não dá o salário digno para as mulheres conforme ganham alguns homens. Né? Essa é a grande discriminação. Isso aqui é uma discriminação. Agora, algumas pessoas que eu conversei parabenizaram pelo projeto, outras observaram de outra forma, e respeitei e respeito de todas as formas. Agora, é um projeto que tende a dar melhorias. Eu não tenho dúvida de que, se for aprovado, nós vamos ter muito mais público aonde temos os eventos, seja no teatro, seja nos grandes eventos da cidade, seja em entradas de cinema e assim por diante. Né? Mas eu entendo que algumas pessoas que se manifestaram têm uma visão contrária à minha
e eu não posso concordar com algumas pessoas que têm essa manifestação diferente, né? Eu voto favorável, entendo que a discriminação não está no projeto, mas sim está na forma em que as mulheres são discriminadas por algumas questões aí privadas ou até mesmo públicas com relação aos salários e assim por diante. Vereador Favorável, Ricardo- presidente. Ricardo Alba. Voto contrário, presidente. Também voto contrário, respeitando o autor desta casa, que é o Jovino Cardoso Neto, mas também entendo de que fui abordado por muitos depoimentos onde elas realmente não gostaram nem um pouquinho da ideia. Projeto de Lei 7.444, de autoria do vereador Ito. Projeto de Lei 7.444, autoria vereador Ailton de Souza, estabelece obrigatoriedade de afixação de placa em obra pública municipal paralisada, contendo a exposição dos motivos de sua interrupção. O parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal de iniciativa insanável, uma vez que pretende impor atribuição aos órgãos do Poder Executivo. Eu vou seguir o meu critério de votar pela questão da inconstitucionalidade apontada, mas eu quero aqui parabenizar o vereador Ito. Eu achei a ideia muito interessante, uma ideia interessante de ser trabalhada aqui via indicação e até como anteprojeto da questão do Executivo, porque isso é uma cobrança realmente que as pessoas e que a população na cidade faz, com tantas obras que são colocadas em tanto tempo na nossa cidade que são abandonadas. Então eu parabenizo ele por levantar esse assunto e desejo que o vereador Ito, que eu sei que é um vereador extremamente guerreiro e que nesse momento inclusive está descansando aí de uma cirurgia que deu tudo certo, me informei com a equipe dele e que a gente torce aqui todos para a volta, que possa justamente trabalhar, convencer o Executivo através de indicação, de anteprojeto, de reuniões, como é característica desse vereador, e que possa levar essa ideia adiante, porque a ideia é muito interessante. Mas vou seguir até por coerência, em cima do critério que eu venho adotando nessa casa, então votarei de forma contrária. Vereador Lanzarin, seu voto. Acompanho o relator. Vereador Jovino. Meu voto é favorável, presidente. Vereador Ricardo. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho e o arquivo, como os demais também. Os últimos 3 projetos vão para o arquivo. E agora vamos ouvir a leitura do projeto de lei 7.445 do vereador Gilson de Souza. Seu projeto de lei 7.445, autoria vereador Gilson de Souza, ementa determina o desconto sobre o valor de tarifa mínima mensal de água por dia de falta de abastecimento. Parecer jurídico, o vício formal de iniciativa é insanável, ofendendo o princípio de separação dos poderes. O poder do chefe do Executivo dispõe sobre o funcionamento da administração mediante decreto e sua iniciativa privativa para propor lei que disponham sobre as atribuições da administração. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais e materiais. Conversei com o vereador Gilson acerca desse projeto aqui, entendo a preocupação do vereador, até acho que é uma questão jurídica a ser discutida até na justiça, mas também, como já havia manifestado antes de vir um parecer jurídico, a minha ideia é exatamente, a minha visão jurídica aqui, é exatamente essa que foi colocada aqui na questão do parecer, pela inconstitucionalidade, uma vez que há sim um vício de iniciativa insanável e uma vez que cabe sim a questão do poder público. Mas acho interessante ele levantar esse tema e fazer esse debate, porque de fato uma questão, inclusive, que ela pode muito bem ser judicializada, tá? Então é importante que o Executivo tenha uma sensibilidade maior para se fazer justiça. Agora, vou seguir o critério que adoto nessa casa e vou votar de forma contrária. Vereador Lanzarin, seu voto. Entendo pela relevância da proposta e pelo fato de que, na realidade, eu acho pouco provável que o Executivo faça essa discussão, vereador Ientes, e para talvez nós termos a possibilidade de até termos mais visibilidade com relação a essa discussão, eu vou votar de forma favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Eu entendo que é relevante o projeto, presidente, mas eu entendo que deva ser construído com o Executivo. Acompanho o relator e voto de forma contrária. Acompanho o parecer do relator também. Eu voto contrário e o arquivo. Projeto de lei 7.416. 46, desculpa. 7.446, de autoria do vereador Adriano Pereira. Projeto de lei 7.446, autoria vereador Adriano Pereira, ementa, acrescenta o dispositivo ao artigo 1º da Lei 8.302, de 30 de junho de 2016. Parecer jurídico aqui,
possui seguintes vícios insanáveis: ilegalidade orgânica formal, vício de inconstitucionalidade material, em razão da afronta ao artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, permite o referido artigo que a atual legislatura legisle apenas a respeito dos subsídios dos vereadores da próxima legislatura e não da legislatura atual. Então, diversas questões inconstitucionais colocadas aqui, voto de forma tranquila e consciente contrário a esse projeto. Vereador Lanzarin, seu voto. Acompanho o relator. Vereador Jovino. Senhor presidente, eu acho que pela primeira vez eu vou acompanhar o relator. Vereador Ricardo, ficou muito fácil. O senhor, agora o seu voto. O projeto é completamente inconstitucional. Enfim, o vereador quer proibir o que a Constituição permite. Vou acompanhar o relator, votar de forma contrária. Da mesma forma, eu acompanho o relator 100% de votos contrários e eu submeto ao arquivo. Eu quero agradecer a todos os senhores vereadores pelas posturas e também pelos seus votos. Eu abro espaço para o relator, seu pronunciamento, por gentileza. Presidente e vereadores, eu gostaria só de destacar, acho que a população que nos acompanhou, nós votamos 7 projetos com vícios de inconstitucionalidade seguidos. O número talvez mais absurdo nessa casa. E peço aqui, eu não sei, presidente, o que a gente pode fazer no sentido de orientar, não sei o que está acontecendo aqui, mas é absurdo, nós temos 7 projetos seguidos com questões inconstitucionais. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, tem que ser conversada, porque não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Eu acho que com isso deixa claro que tem custos sim nessa casa, tem custos do dinheiro público, do direito do contribuinte, e eu acho que exagero. Claro, a gente está sempre sujeito a ter um ou outro projeto inconstitucional, mas a gente ter 7 projetos inconstitucionais, vários de mesma autoria, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, tem que ter um cuidado maior dos amigos parlamentares no ponto de vista da constitucionalidade, e eu peço aqui com muito carinho, com muita sensibilidade, que seja feito essa autocrítica e que seja repensado isso aqui. Algum vereador ainda gostaria de fazer um questionamento? Sim, presidente. Na verdade, essa Vereador Jovino. Essa é a casa do povo, como o senhor mesmo disse. O direito que o vereador tem de apresentar os projetos. Tem projetos aqui que vêm constitucional do Executivo, muitas vezes. Tem projeto que nasce de outros parlamentares. Vou dar um exemplo. O projeto que tramitou nessa casa com relação às câmaras de monitoramento, que recebeu um parecer favorável, que foi votado nessa casa por essa comissão, foi a plenário, foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito, que aparentemente era inconstitucional, em que as câmaras de monitoramento estavam notificando os munícipes sem ter a prova da infração. E hoje já não pode mais, porque não tem a prova de que realmente houve a infração ou não houve. Então, essa questão de discussão é constitucional ou não é inconstitucional, o senhor, tanto quanto eu também, caminhamos aqui muitos anos e entendemos que não é de agora que acontece isso e não vai ser tão rápido assim que vai se extinguir esse processo. Mas sim, eu acho que cabe discutir. Cada um tem o direito de votar nessa casa. Ou vota sim ou vota não. Então, eu entendo a posição do relator, mas sem dúvida cabe nós discutirmos todos os projetos dessa casa, que é a casa do povo, e que muitos dos projetos nascem lá das origens onde as pessoas vivem, os bairros da cidade, onde elas têm as suas demandas, e trazem para nós para apresentarmos nessa casa. Muito obrigado. Nós, primeiro, respeitamos todas as ideias. Esta casa é uma casa onde tem a manifestação da comunidade, mas acredito que cada um sabe as regras, é só ler e cumprir. Obrigado a todos e até breve.